Meu nome é Antônio Castelo Filho e eu faço parte da história da SBMAC. Eu nasci na capital, em São Paulo, morei até os 4 anos de idade e meu pai era militar e ele foi destacado para cuidar do Instituto de Menores Abandonados da FEBEM, que antigamente eram os militares que cuidavam dos menores abandonados. E eu fui para uma cidade com 500 habitantes. Praticamente essa cidade só tinha o Instituto de Menores, onde era uma grande fazenda, que ensinava vários ofícios para os menores, além de estudar. Iaras, distrito de Santa Bárbara do Rio Pardo. Eu tinha terminado o ensino fundamental, nós nos mudamos para Avaré. E na cidade de Avaré eu completei o ensino médio. E nesse momento meu pai se aposentou e nós fomos para Mirassol, perto de São José do Rio Preto, onde eu comecei a estudar matemática no IBILSE, né? E fazia engenharia civil na Escola de Engenharia Civil de São José do Rio Preto, né? Fazia engenharia civil durante o dia e matemática à noite. Inicialmente, o meu objetivo era, como o IBILSE era gratuito, eliminar as disciplinas de matemática da engenharia, porque a engenharia era pago e eu não fazia as disciplinas da engenharia, e ia fazendo isso para diminuir os custos. Mas por volta do 3º ano da faculdade, eu decidi trancar a engenharia, terminar a matemática, para poder dar aula à noite e depois ajudar nos custos com a engenharia civil. Quando eu terminei a graduação em matemática, eles me convenceram a fazer um mestrado na PUC do Rio de Janeiro, principalmente o professor Sebastião e a professora Aldenice, que faziam doutorado na PUC do Rio de Janeiro. E dessa forma eu tranquei a engenharia civil e fui fazer o mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Fui para matemática e o meu orientador foi o professor Giovan Tavares e a minha linha de pesquisa tinha um pouco de computação gráfica, mas tinha também sistemas dinâmicos. Terminando o doutorado, eu prestei o concurso aqui na USP, em São Carlos, no ICMC, e fui contratado. Naquela época, quem me entrevistou foram o professor José Alberto Cominato e a professora Neide Bertoldi e o professor Marcos Arenales, que praticamente eram os únicos de matemática computacional naquela época. Quando eu via demonstrações por absurdo, eu achava que não tem nada a ver. Eu queria ver demonstrações para frente, ou seja, demonstrações construtivas que pudessem gerar algoritmos. Sempre foi esse o meu objetivo, né? E eu me apaixonei por essa linha, pela matemática aplicada, por a matemática que você pode construir coisas que podem ser utilizadas no computador. O meu contato com a SBMAC principalmente foi com os meus colegas de São José do Rio Preto, a professora Eliana, o professor Sebastião, mais para frente o professor Geraldo, né? E de certa forma eu ajudei bastante a montar a sede da SBMAC aqui em São Carlos, certo? Quer dizer, já tínhamos a sede, mas só que não estava apropriada para entrar. A gente conseguiu fazer uma reforma, colocar os móveis e tudo mais para que a secretaria da SBMAC pudesse ficar lá. Mesmo na graduação, quando eu estava na graduação, eu participava de alguns eventos que o IBILSE levava com o ônibus dele para eventos. Eu me lembro uma vez que nós viemos aqui num congresso em Rio Claro, enquanto eu estava no IBILSE. Depois, quando eu estava fazendo mestrado, eu fui em outros, no doutorado também fui em outros. E depois que eu deixei de ser tesoureiro, eu participei alguns anos como conselheiro da SBMAC, né? Como conselheiro, e um pouco mais para frente eu fui convidado a ser
editor-chefe da revista Tema. Antes disso, se eu não me engano, em 2008, 2006, eu não lembro bem, eu fui editor de uma seção especial da revista Can, convidado pelo professor Martínez. Essa é a minha experiência com a SBMAC. Eu sempre participo de eventos, por exemplo, banca julgadora do prêmio Odelar Leite, já participei. Como tesoureiro, eu cuidava de toda a parte financeira da SBMAC, ou seja, de cada atividade que tinha. Por exemplo, a atividade que tinha mais custo principalmente era o CNMAC e o Usermax, né? E a gente tinha que equacionar, fazer pedidos para FAPESP, para CNPq, CAPES, e eu era responsável por fazer esses pedidos nessa época, né? E conseguir captar recursos, né? Captar também sócios, né? Naquela época. A gente tinha uma atividade de tentar captar o máximo possível de sócios para poder suprir as necessidades e fazer com que o Congresso fosse sustentável. Do meu ponto de vista, a SBMAC ela cresceu bastante, tá? E se modernizou também. Cresceu e se modernizou, e atualmente ela se envolve em várias atividades, até inclusive internacionais, certo? Eu acho que o grande desafio agora é fazer com que os jovens se tornem sócios e participem também ativamente da SBMAC. Eu tenho muito orgulho de ter participado da SBMAC, ajudado essa sociedade. Praticamente essa é a minha história com a SBMAC.